A Comissão Parlamentar de Inquérito Sonangol, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública, que é falsa. As universidades, pediu a colaboração das universidades para a melhoria dos seus conteúdos e remeteu à Assembleia Nacional este projeto de lei em 2017. Portanto, são mais do que provas o empenho da UNITA persistente. Nunca foi agir. As comissões parlamentares de inquérito, muito menos esta lei de repatriamento de capitais. O partido que sustenta o regime, a correr, produziu uma qualquer lei muito limitada sobre a questão do repatriamento de capitais, não votou contra a proposta de lei da UNITA, aprovou a sua lei, mas não a implementou, como todos sabem aqui. Por que que aprova-se uma lei e não se implementa, não se regulamenta esta lei, deixa-se acabar os períodos que a lei prevê para ser aplicada, para depois se fazer uma lei que tinha como propósito perseguir cidadãos, discriminar a questão da justiça. Portanto, apenas aqui alguns exemplos, entre tantos outros. Nós remetemos inúmeras iniciativas aos órgãos de check and balance, chamamos assim, a Procuradoria-Geral da República, para pressioná-los a sentados nas cadeiras do governo, na sua maioria, seriam abrangidos por este tipo de comissões parlamentares e por estas iniciativas. Também devo dizer que o propósito com que nós produzimos a lei de repatriamento de capitais não é este persecutório. Nós tínhamos uma proposta de lei que estamos sempre a dizer que é preciso fazê-la regressar à Assembleia, porque ela pode efetivamente trazer ao país os capitais que precisa e a dinâmica económica como consequência. A base da proposta de lei que levamos à Assembleia tinha como princípio de que não é a prisão de toda a gente que traz as soluções, prisão cega, é a solicitação ou a aprovação de um princípio em que todos aqueles que roubaram, efetuaram desvios, devem devolver ao Estado uma percentagem daquilo que retiraram, que roubaram ao Estado, e permanecem com uma outra parte. Com a diferença de que são obrigados, com a parte que permanece, a fazer investimento económico. Dois benefícios daí resultam. O facto de o Estado poder enriquecer a sua reserva estratégica e a criação de dinâmica económica e de empregos. Esta proposta foi feita em base a estudos bem-sucedidos onde houve desvios a nível mundial. Foi feita em base a estudos mal-sucedidos, onde Estados foram extremamente exigentes e não tiveram sucesso, pois nunca fomos ouvidos. Eu penso que é bastante a resposta sobre quanto temos contribuído e não apenas criticado. A questão da Rússia. A Rússia foi uma parceira estratégica do partido que governa o país. A Rússia foi parte dos acordos de paz em Angola, foi parte da CCPM, quando a paz foi instalada. Creio que deve ser conhecimento de alguns de vós, o atual embaixador, por circunstâncias ocasionais, que está hoje como embaixador da Rússia, foi o membro que representou a Rússia na CCPM, no início do processo de paz. Portanto, tem um profundo conhecimento do que se passa em Angola.
E a UNITA acha que deve dialogar com todos. Até porque aquilo que nós acompanhamos hoje e que é público é que há uma transferência de aliados entre o partido de regime que abandonou o seu aliado tradicional e é comum dizer-se que se encontra hoje nos braços dos Estados Unidos. Não sei se é verdade ou não. É o que o público afirma. A verdade é que nós entendemos que os equilíbrios devem se conseguir sem fechar portas e, de forma adulta, defendermos os nossos interesses, mantendo o diálogo com todas as partes. Eu não sei se os meus colegas querem responder algumas outras perguntas, enquanto eu posso deixar algumas pelo meio, mas podemos continuar. Apresentamos um quadro dramático. Nós apresentamos uma radiografia real do país, provavelmente até com bastantes almofadas, bastantes amortecedores. Para quem anda por este país, o quadro é mesmo dramático. E o que nós quisemos aqui deixar foi uma expressão de responsabilidade, mas também um alerta perante a extraordinária degradação de todos os segmentos da vida pública, institucional. Angola não está bem. Angola hoje compra conferências internacionais para vender a sua imagem para o espaço externo. Quem vem para aqui não tem custos. Todas as conferências estão a ser compradas. A presidência da SADC, a presidência da União Africana, tudo está a ser alvo de compras pagas com dinheiro que está a faltar aos angolanos. Para vender a imagem que não temos. É só entrar na estrada. Não precisamos sair de Luanda, nem da cidade alta. A miséria está aqui ao nosso lado, o desespero está aqui ao nosso lado. O partido que governa está desesperado. É visível todos os dias pelos programas de impedimento de materialização do país, de impedimento de concretização das autarquias, de invenção de programas que retardam o desenvolvimento, da falta de diálogo que o próprio jornalista afirma, perante a incapacidade do presidente de dialogar, é o jornalista que afirmou. Portanto, é público esta dificuldade e o país tem pago caro. E nós estamos aqui a dizer, nós estamos prontos a ajudar e não vamos ficar de braços baixados perante esta questão. Bom, se querem que eu termine, eu posso terminar. Eu tenho os pontos todos aqui. Há uma semana esteve numa conferência de imprensa que falou da Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Eu devo dizer que a Fundação Jonas Malheiro Savimbi é um objetivo, um propósito antigo de todas as direções que a UNITA teve. A materialização da Fundação foi um objetivo que veio da Comissão de Gestão, foi um dos objetivos da presidência do mais velho Isaías Samacuva, fez parte do meu programa estratégico enquanto candidato à liderança e foi aprovado como uma das questões estratégicas fundamentais da minha própria eleição enquanto presidente da UNITA. Mas é preciso dizer aqui que é legítimo que os familiares, e nomeadamente os filhos, assumam a direção de uma legalização de uma instituição deste género. Absolutamente normal. Como é que nós vemos o que está a ser hoje visível por todos os cidadãos? Eu revisito aqui o texto que aqui deixei. Nós pensamos que o nosso país está mal no que diz respeito ao Estado de Direito e democrático. E nós somos cidadãos atentos àquilo que se passa no nosso país. Nós saímos da Civicop, um organismo instituído em nome da reconciliação, por instrumentalidade extrema. Nós assistimos há muito pouco tempo as instituições públicas a criminalizar Jonas Malheiro Savimbi. Quem manda na Civicop é o Sr. Presidente da República. Quem deu ordens de legalização da Fundação é o Sr. Presidente da República. Precisam de mais alguma resposta para saber que estamos a fazer contas de 2027? Precisam de alguma dúvida para saber que aqui estamos com os riscos da instrumentalidade do Estado? Estamos atentos, os cidadãos estão atentos, a família está atenta. Posso até acrescer que tive uma longa conversa com a família que está preocupada com as agendas particulares que desviam a Fundação daquilo que é normal.
Uma fundação é um assunto normalíssimo num Estado democrático de direito. Uma fundação não precisa de conferências de imprensa, não precisa de muitos discursos políticos, não precisa de muito barulho, e, portanto, quando o barulho é grande, diz-se quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Desvio ideológico. Meu amigo, a UNITA está bem e recomenda-se. A UNITA tem na sua presidência um presidente eleito democraticamente com múltiplas candidaturas. E hoje digo, infelizmente, com 2 congressos, por interferência do poder político. Esta é a nossa realidade. A UNITA tem as suas organizações de massas eleitas com pluralidade de candidaturas e estão geridas com estabilidade. A UNITA cresceu bastante no Parlamento, apesar de lhe ver negados aquilo que a expressão do voto indicou que teria. Então a UNITA é um partido democrático. E nós, recentemente, dissemos que aqueles partidos não democráticos, que nunca realizaram eleições plurais no seu seio, preparem-se, porque o abraço da pluralidade é algo que tem custos, leva tempo, precisa de vocação e de verdades. Não são instrumentalismos que se possam fazer de forma simples. Preparem-se para pagar um preço de maturação que vocês não têm. Peçam conselhos que nós vos podemos dar. Bastantes. Estamos bem. Estamos bem. Eu não sei se faltou alguma resposta. Muito obrigado. Carlos. Fez bem em chamar-me. Fez bem. Muito bem. Espero que me possam ajudar eu estar ao lado de algumas destas circunstâncias. O presidente da UNITA esteve com o presidente da República depois da eleição democrática de 2019. Recebeu-me em audiência e falamos em 2020. O presidente da UNITA viu a sua eleição anulada pelo Tribunal Constitucional por interferência do poder político e foi substituído enquanto presidente do partido. Por um pouco tempo, foi reeleito em Congresso em 2021 e, na sequência desta reeleição, voltou a encontrar o Presidente da República. Tomou posse do Conselho da República. Foram 2 circunstâncias, consequência da Constituição da República de Angola. O Presidente da UNITA encontrou o Presidente da República em algumas reuniões de que, olho aqui para frente, tinha como companheiro do Conselho da República um dos ilustres membros da sociedade civil que aqui está, em algumas reuniões do Conselho da República. O Dr. Fernando Pacheco, um ilustre, seja bem-vindo. O Presidente da UNITA, depois das eleições de 2022, pediu uma audiência
agenda da sociedade civil, agenda do povo, em que a FPU vai aderir e que todos os processos democráticos que estão à nossa disposição, e nós falamos que vamos empreender diálogo e ação, e os processos democráticos começam naturalmente por diálogo. Vamos então criar uma agenda consensual da sociedade civil, no sentido de que as lutas que nós temos no dia a dia, as lutas municipais, as lutas trabalhistas, tenham também esta força da FPU. A luta pela libertação dos presos políticos é uma luta conjunta. A luta pelas autarquias é uma luta conjunta também. E, naturalmente, os processos e os meios de lutas que estão disponíveis na manifestação é ou não é um processo de pressão democrática. No Estado de Direito. Portanto, o uso de todo esse conjunto de liberdades, nós estamos disponíveis e abertos para, em movimento, criarmos então as condições de abertura deste ambiente democrático e para que este país tenha um verdadeiro ambiente de competição. Nós também falamos da questão da alteração, por exemplo, da Comissão Nacional Eleitoral. O próprio Tribunal Constitucional. Nós vimos o que é que se passa neste país. Há um ano que um partido político tem 81%. Outro ano, eleitoral, 71%. Depois, 61%. Caminhou para 51%. Esta capacidade matemática do povo angolano de retirar sempre 10%, não é? Ao eleitorado de um certo partido. E nós fomos ao Tribunal Constitucional, o Bloco Democrático, falou com o venerado Presidente e disse: você é de uma instituição que valida eleições com este setor, desta certeza matemática do povo angolano. Então, esta luta tem que ser feita. Nós temos que mudar. Nós estamos a ver países que, quando as eleições acabam, olham pelos resultados eleitorais, fazem a leitura e dizem que o povo quer isto, como aconteceu na África do Sul. Nós não podemos dizer isto agora. Nós não podemos fazer a leitura do que é que o eleitorado quer com fraudes sistemáticas. Isto é uma luta conjunta. Porque o problema das eleições não é um problema dos partidos políticos. É um problema do povo. A verdade eleitoral é um problema do povo. Não é? Portanto, é um momento de decisão popular. É um momento alto de soberania popular. E, portanto, nós temos de defender isto. E vamos fazer essa luta conjunta. Conjunta. Aqui uma pergunta particular relativamente ao Bloco Democrático, se vai continuar na FPU. Bem, isto não há dúvidas, não é? Não há dúvidas. O Bloco Democrático tem um acordo para a constituição desta frente. Este acordo, na sua especificidade, vai até ao fim da legislatura e, como sabe, na base deste acordo e das condições em que nós participamos das eleições de 2022, o Bloco Democrático tem 5 deputados no seio do grupo parlamentar da UNITA, portanto, não são deputados formais do Bloco Democrático, porque as leis não permitiam isto, e, portanto, o Bloco Democrático é membro da FPU pela análise política que faz deste país. Nós não conhecemos ditaduras que sejam revertidas, sejam combatidas sem um massivo esforço integrado, não só entre partidos políticos, e, portanto, um partido político nunca vai fazer a mudança desse ponto de vista.
não só entre partidos políticos que têm que estar associados, mas também a própria sociedade. Porque isto não é um problema meramente de partidos que não têm liberdade aqui ou ali, um texto foi claro desse ponto de vista. É um problema global. Precisa de uma solução global. Portanto, é preciso criar depois o elemento subjetivo para estar de acordo com, digamos, esta tese. Nós estamos num Estado autocrático, temos que ter clareza, com um viés securitário extremamente elevado. Não é possível uma força política fazer a inversão da situação. Várias forças até. É preciso conjugação de esforços. E, portanto, a nossa presença na FPU não é nada que seja algo, digamos, oportunista ou conjuntural. Isto tem um pensamento estruturado. E, portanto, faremos sempre esse esforço de estarmos associados. É verdade que a decisão da associação de qualquer força política depende dos seus órgãos máximos. A moção estratégica que nós defendemos no Bloco Democrático em 2021 levou a isto. Persistimos com esta ideia e todos os partidos têm este problema, não é? De aprovarem nos seus congressos a associação com outras forças políticas. Portanto, o sentido da nossa ação é este. Nós somos membros da FPU, continuaremos a defender essa perspectiva, não é pelo Bloco Democrático, é